último vídeo desta série que está participando desse edital multicultural aqui da cidade de Guaíba. E é uma série que tem o título Brincadeira, Humor e Comédia. E hoje, no último vídeo, eu vou falar especificamente da palhaçaria. Eu poderia falar de muitos conceitos técnicos, origens e tal, mas o que eu quero mesmo o que eu quero mesmo falar da palhaçaria, falhar é parte é o que a palhaçaria representa, a nossa falha como ser humano. O que eu quero falar da palhaçaria é sobre o que é para mim ser uma palhaça, o que representa no mundo, o que representa para as pessoas e qual o papel social ou o papel de ser um palhaço nos dias de hoje, uma palhaça. Para falar um pouquinho da palavra, né, possíveis origens, eu falo possíveis porque quando se fala em palhaçaria, gente, tem tanto para se falar, tantos conceitos e tantos caminhos para estudar, que não dá para dizer, afirmar algo sem que a gente tenha feito um estudo profundo. Então, a palavra palhaço e clown são derivadas do seguinte: palhaço teria vindo da palavra paglia, que é uma palavra italiana, onde foi berço de muitos bons palhaços, a Itália. Então a palavra paglia significa palha no nosso português e teria esse nome por ser o enchimento das roupas do palhaço com palha, e provavelmente essas roupas terem aqueles tecidos listrados que eram de colchões, então de colchões velhos em que se aproveitava aqueles tecidos e aproveitava a palha para encher, para parecer maior, para ficar mais grotesco, para ficar mais engraçado. Então uma das origens para a palavra palhaço seria vir da palavra palha. A origem da palavra provavelmente clown seria da palavra inglesa clown, que significa no inglês rústico, uma pessoa do campo, uma pessoa rude, não lapidada. Falaríamos hoje talvez caipira, né? Do interior. Então esse seria um dos conceitos da palavra clown, que deriva do cloud. Muito bem, falando então disso, palhaço, clown, isso é um outro estudo, o que usar, que palavra usar, da onde veio cada uma e quem usa uma ou outra. Eu prefiro usar palhaço porque para mim é mais aportuguesado, né? Bom, então a gente vê um pouquinho sobre as palavras, tipos de palhaços no mundo. E da onde que veio, da onde surgiu o nariz vermelho, falando assim bem por cima. Surgiu, então a gente já falou um pouquinho de alguns conceitos lá dos gregos, de teatro, de comédia, e depois surgiram as máscaras grotescas, as máscaras também usavam máscaras de animais, máscara do velho, máscara do torto, máscaras que deformavam, né? E dessas máscaras foram transformando até diminuir a ponto de ser o nariz vermelho, que viria da tragédia, porque o vermelho representa o sangue do sofrimento, da dor, e está associado isso ao palhaço, né, a lidar com essa tragédia da dor, do sofrimento, e portanto o nariz seria vermelho. Bom, podemos ter outros conceitos, podemos inclusive estudar de outras formas, de formas inclusive mais lendárias, né, e mais poéticas sobre o nariz vermelho. É uma máscara que eu visto e assumo uma personalidade, e na questão do palhaço pessoal, que é isso de que vem de dentro para fora, em que eu exponho as minhas características, né? Eu assumo
de fato a minha personalidade, com exageros, com mais coragem, com mais poesia. Então, os palhaços mundo afora tem muita história para contar. A gente não conseguiria resumir a história da palhaçaria em poucos minutos. Existem muitos tipos, muitas formas de se apresentar o palhaço, existem muitas linhas de estudo, de acordo com as diferentes culturas também, né? Então, o surgimento do palhaço europeu, o palhaço russo, o palhaço oriental, o palhaço de circo, o palhaço brasileiro, muitas histórias para contar. Mas atualmente continua sofrendo transformações, porque a história da palhaçaria acompanha a história da humanidade. Então, a palhaçaria feminina, por exemplo, ou feminista, feminina e feminista, está tomando uma proporção enorme nos últimos tempos de estudo, de investigação sobre essa linguagem que sempre foi feita por homens, ou quase sempre, né? A origem da história é por homens e muitos grandes mestres, mas que a mulherada agora está tomando pé do... Tá, e para mulher palhaça, como funciona? Então, sofre transformações constantemente na linguagem, mas retém muita da essência do que é ser palhaço. O palhaço não é um ator, a palhaça não é uma atriz, embora possa ser, embora é importante ter essa vivência teatral para colocar em prática esse fazer artístico que é ser palhaço. Mas não só o fazer artístico, não só a técnica teatral. A palhaçaria envolve muito mais que isso. Falamos muito nos vídeos anteriores do humor, da comédia, do brincar, falamos da questão dos humoristas e comediantes também, das piadas, como trabalho, como profissão, né? A questão do palhaço é diferente, Embora o palhaço também utilize-se do humor, da comédia, do estudo das técnicas, do como fazer rir, o que faz rir, para o palhaço tem uma condição, tem um elemento fundamental. Na palhaçaria, a graça, o risível, está em mim como palhaça, ou como palhaço, está em mim. A graça, o motivo de rir está em mim. É como se o palhaço dissesse: riam de mim. Olha só, olha como eu sou, olha aqui. Olha só como eu sou, riam de mim. Podem rir de mim, riam de mim. Me amem, riam de mim. Isso diferencia dos outros humoristas. O humorista, o comediante, ele faz a graça, a piada, conta uma história para provocar o riso. Fala de alguém, de uma situação, de um grupo, de uma característica de alguém para provocar o riso. O palhaço é tudo nele, é tudo para ele. Podem rir do que eu sou. E na palhaçaria, o que o palhaço quer atingir não é só a risada, não é só o riso pelo riso. É sim o humor, alterar o humor, mas também atingir o coração e o pensamento. Fazer pensar, transformar, agir, reagir. Ele provoca isso nas pessoas. A emoção não é a gargalhada por si só, mas essa transformação que o palhaço quer ver acontecer, trazendo para ele o motivo do riso. Na palhaçaria trabalhamos com corpo e alma. Corpo e alma. Corpo porque a gente precisa estar com o nosso corpo preparado, nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, a gente diz muito com o nosso corpo, com as nossas expressões, com o nosso jeito de fazer as coisas através do nosso corpo. A gente comunica demais.
e com a nossa alma, porque é o que a gente entrega, porque é o viver 100%, o momento presente. Isso no palhaço é muito, muito presente. É como se fosse uma criança. O palhaço não é criança. A minha palhaça, que é a Assuntina, ela tem a idade que eu tenho, ela não é uma criança. Mas o palhaço atuando, enxergando o mundo conforme uma criança enxerga, com uma lógica diferente. Viver o 100% aqui e agora. Exemplo do cachorro e da criança. O cachorro, quando ele tá com sede, ele vai tomar água, e ele tomar água naquele momento é a coisa mais importante da vida dele, é tomar água. Então ele tá lá tomando a água, e se ele ouve um barulho no portão, ele para de tomar a água e ele vai até o portão. E naquele momento ir até o portão e ver o que está acontecendo lá na rua é a coisa mais importante para ele, para o cachorro. Palhaços são muito semelhantes aos cachorros. E as crianças, porque usam uma lógica própria. O Tebas, o Cláudio Tebas, nesse livro aqui do palhaço, que eu já mostrei num outro vídeo, ele comenta de uma menina que estava na sala de aula guardando o seu lanche, guardando um pacote de bolacha dentro da sua lancheira. Ela queria guardar aquele pacote. Só que, da forma como estava, ela não conseguia. Não cabia o pacote de bolacha dentro da lancheira. E ela empurrava, empurrava e não cabia. Então, ela pensou em comer uma bolacha, para ver se o pacote assim pudesse caber. Ela comeu e não houve jeito, comeu mais uma, não deu, e aí ela começou a distribuir para os colegas até o pacote quase se findar. Então ela conseguiu colocar o pacote de bolacha dentro da lancheira. Ela utilizou uma lógica para resolver o problema dela. E o palhaço é assim, ele utiliza lógicas, muitas vezes, que não é o caminho normal que a gente agiria na nossa vida diária. Mas o palhaço, com o seu pensamento, a parte do mundo, encontra caminhos para solucionar, encontra caminhos para acalmar o coração e para resolver a sua vida, para resolver os seus problemas. E como ele vive o aqui e agora, enquanto ele está encenando, é como se ele estivesse vivendo. E é esse o nosso papel, o nosso ofício como palhaço, palhaço de teatro, né? Vamos pensar, ou de uma encenação de rua, que o público tenha a sensação de que ele está fazendo pela primeira vez, de que ele está vivendo aquela cena pela primeira vez. Essa é uma das mágicas da palhaçaria. E claro, existe muito mais ultimamente a questão do palhaço relacional, palhaço envolvido com as áreas da saúde, né? Nos hospitais, nos asilos, em que a sua capacidade de improvisação, de abertura para o que está acontecendo no ambiente, de reagir ao que ele vê, ao que ele escuta, é o que naquele momento é importante para ele, a sua capacidade de improvisação. Entretanto, quando ele está encenando algum roteiro pronto, o público, tendo a noção, a ideia, a sensação de que ele está fazendo pela primeira vez, aí ele conseguiu encontrar a magia da palhaçaria. Por isso que para um bom palhaço não existe a plateia no genérico, existe esta plateia neste momento. Embora existam muitos tipos de palhaços e palhaças, muitas linhas de atuação, muitos modos de se vestir, de atuar em muitos locais diferentes, a simplicidade é algo que no palhaço é importante. Cláudio Tebas e o Christian Dunker, ou Dunker, escreveram esse livro, O Palhaço e o Psicanalista. Em algum momento eles comentam sobre a simplicidade no gesto do palhaço, que quer agradar, que busca o aplauso, que quer ser amado, mas não a aprovação banal e gratuita. O palhaço, ele é bobo pela sua ingenuidade e não pela sua burrice, pelo seu desejo de ser amado, pelo seu desejo de que
funcione pela sua eterna esperança de que vai dar certo. O palhaço, ele é incorrigível nesse ponto. Ele não desiste, ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Bom, eu falei assim de modo atrapalhado, inclusive, de tantas coisas, de tantos conceitos que a gente pode pensar sobre a vida de uma palhaça, de um palhaço, sobre essa história tão antiga, sobre esse arquétipo da humanidade, né? O que é um arquétipo? É como se fosse um modelo. Então, o palhaço é como se ele representasse a humanidade toda, por representar a nossa vida, por representar o nosso caminho, que a gente cai, levanta, vai de novo, tenta de novo. A perfeição não existe nesse caminho, nesse nosso andar. Então, falei assim um pouquinho de cada coisa, mas é infinito, gente, é infinito esse assunto, esse tema. Quantas outras coisas a respeito de palhaças e palhaços a gente poderia comentar. Quero terminar esse vídeo de hoje com uma citação desse livro, que eu já mostrei, né, O Palhaço Psicanalista, que é o seguinte: baixar as guardas, tirar algumas das máscaras que vestimos no dia a dia e substituí-las pelo pequeno nariz vermelho. Se nada nos pertence, não há o que ser defendido. Então a gente baixa as guardas. A consciência disso confere enorme poder àquele que se sabe perdedor. O que tem a perder aquele que sabe que não tem nada? É a partir desse estado que o palhaço exercita sua escuta do outro e do mundo. Estado de potência desguarnecida. Estou aqui, inteiro, aberto e disponível. A gente chama a exposição da combinação única que cada um faz com o seu jeito de conduzir a sua errância, de lidar com a sua despossessão e de enfrentar suas perdas por um nome: vulnerabilidade. Com essas palavras lindas desse livro que eu encerro essa série de 8 vídeos com esse tema tão importante, tão consolador, que é o brincar, o rir, que é o palhaço. Valeu, gente! Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada quem pôde acompanhar. Um grande beijo!